Olá, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Rodrigo Eberhardt. Nós vamos falar então da redação no Enem nos vestibulares, principalmente o Enem. A gente vai ver hoje técnicas de como se fazer uma boa dissertação, ou seja, como fazer uma boa redação. Redação vem do verbo redigir, quer dizer escrever. Redigir, escrever, contar, né? Bom, escrever é uma arte, né, pessoal? Então a gente deve tomar muito cuidado na hora da escrita, porque a escrita ela é bem diferente da fala nossa do dia a dia. A gente tem que usar então a norma culta, como está no manual de redação do Enem. Nós temos que usar também a coerência, coesão entre as palavras e usarmos então uma técnica para resolver ela. Vamos ver como é que é então. Bom, começando uma redação, o que você deve fazer? Bom, normalmente redação tem um tema. O tema de hoje vai ser relacionado à desigualdade. Desigualdade no Brasil. Bom, não vou dar um texto ligado a isso, tá? Eu vou fazer em cima do que eu já li na minha vida. Então, a primeira dica que eu te dou: quer escrever bem? Ler revistas e jornais. Revistas como a Veja, Isto É, Carta Capital. Ler, né? Super interessante. National Geographic, Brasil. Sei lá, revista Quatro Rodas. Leia o que vocês gostam. A Época. E aí vai. Você tem várias revistas que você pode ler. Revista Exame. Tem várias. Eu recomendo a Veja, Isto É, Carta Capital, Época. Folha. Estadão. JB, Jornal do Brasil. E outros jornais locais. Tá? Bom, a primeira coisa então que você tem que ter é o hábito da leitura. Então, a leitura ela tem que ser um hábito, tá? Diário, para você se sair bem. Você não vai ter conhecimento geral. Bom, primeira coisa, como montar então uma redação? Como se fazer uma boa redação? Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, que você vai chamar de primeiro parágrafo, que é a introdução. Então, primeiro parágrafo, com algumas frases, que a gente vai chamar isso de introdução. Tá? Então, anotem aí. Então, no caso, vamos montar aqui. Ó. O Brasil é o campeão da desigualdade Então, voltando aqui, ó, Brasil campeão da desigualdade. Poderia ser o título. Contextualização. Como que eu vou colocar no texto? Decorrência de um processo histórico problemático dos grandes desníveis sociais. Aí eu vou para A, para B. Vou chamar de B. Então, segundo e terceiro parágrafos. Olha lá. Então, desenvolvimento. Então, agora
Agora vocês vão aprender a fazer o desenvolvimento. Muito bem, então o que eu colocaria? Eu chamaria de B, desenvolvimento, então argumento 1. O que eu vou pôr como argumento? Bom, no Brasil, então aqui eu vou exploram-se dados, olha só, por isso que você tem que ler, da realidade, né? Então aqui no caso, que a gente tem o desenvolvimento, então, a gente vai usar então B, que é o argumento 1, exploram-se dados da realidade que remetem a uma análise do tema em questão. Depois vamos para C, que é o argumento 2. No argumento 2, eu vou colocar então uma consideração a respeito de outro dado da realidade. Então vou complementar mais dados. Então coloca-se sob suspeita a sinceridade de quem propõe soluções, os políticos no caso. Os políticos. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. No C, eu terminei então, não montei a redação, estou só montando a lógica. D, o argumento 3, tá? Em que eu vou utilizar então o uso do raciocínio, uso do raciocínio lógico, usando a lógica de oposição. Então eu vou opor a esses mentirosos que são os políticos, normalmente. No quarto parágrafo, conjunto de frases, a gente vai usar então a conclusão, utilizando então um posicionamento social, em que uma possível solução, que é solução, tá? Professor, que letra? Ok. Então aqui uma possível solução é apresentada, e F seria então apoiando-se no raciocínio lógico, de oposição. O texto conclui que desigualdade não se casa com modernidade. Ok? Então está aqui colocado. E aí a gente faz a redação. Então a redação, no caso aqui é a dissertação, que é o que eu vou fazer. A dissertação, normalmente em terceira pessoa, você não vai escrever eu, nada disso, é sempre ele, nós. Então, a gente fez então a primeira parte, aí vocês copiem. A primeira parte está aqui, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Você vai parando para você copiar, tá? Você não conseguiu copiar ainda.
Então, vou fazer uma paradinha aqui, ó. Você para o vídeo e copia. E depois eu vou fazer uma parada aqui, você copia o restante. Beleza? Bom, agora é só separar o vídeo. A gente vai ver então agora como fazer então a redação em si. Bom, agora a gente vai fazer a redação em si. Como é feita a redação em si? Depois que você copiou, como pode ser feita a redação usando a introdução, a parte A, B, C, D, E e F. A gente vai ver agora como eu posso aqui auxiliá-los no encaminhamento de uma redação real. Então, como eu faria uma redação real? Isso é interessante, queria que vocês copiassem a redação e tentassem fazer novamente esse mesmo tema da desigualdade. Então, vamos lá. Então, ó, o campeão da desigualdade. Desigualdade. Então, esse seria o meu, tá? 100 pontos. Você coloca o título 100 pontos. Ok? É o nosso título. Você pode colocar entre aspas, tá? Bom, então eu vou começar, ó, trazendo de seu processo histórico contradições profundas e alimentando. Aí eu ponho uma vírgula para a pessoa respirar, né? Alimentando atualmente os grandes, vírgula novamente, fazer ênfase, os grandes desníveis sociais, mais uma oração, fecho, a vírgula, o Brasil, letra maiúscula, Brasil, tem recebido vírgula novamente, em primeiro lugar. Isso é um exemplo meu. Eu retirei de outros lugares que eu já estudei. Então, o prêmio da desigualdade. Então, aqui terminei a nossa primeira. Isso você não coloca na hora da prova, não. Esse A que eu estou colocando é para a gente aqui treinar. Então, A tem a ver com, calma lá, mostrando o Brasil campeão da desigualdade. A contextualização, decorrência de um processo chamado de introdução, decorrência de um processo histórico problemático dos grandes desníveis sociais. Então, trazendo de seu processo histórico contradições profundas e alimentando atualmente os grandes desníveis sociais, ou grandes diferenças sociais. O Brasil tem, você poderia colocar diferenças também. Os grandes, aí seriam as grandes diferenças sociais. O Brasil tem recebido em primeiro lugar o prêmio da desigualdade. Então esse é o primeiro ponto, que é o ponto da contextualização, que é chamada introdução A, que é um resumo geral do que eu vou falar. Agora, B. Vamos começar. O que eu colocaria na B? Um argumento 1, segundo parágrafo, explorando-se dados da realidade que remetem a uma análise do tema em questão. Então vamos lá. Então, violência urbana. Olha lá. Violência urbana. Analfabetismo. Analfabetismo. Exploração de crianças. Isso é a nossa realidade, né? Exploração de crianças. Miséria. Está diminuindo no Brasil, mas ainda tem muito. Falência da saúde. Bem atual, né? Saúde pública. Saúde pública.
tracinho K, né? E do ensino compõe um triste quadro. Ponto. Bom, aqui é o nosso primeiro argumento. Então, B. Isso na hora da prova você não coloca, não. Esse B é para o nosso treino. Então, eu coloquei violência urbana, analfabetismo, exploração de crianças, miséria, falência da saúde pública e do ensino compõe um triste quadro. Aí eu vou continuar. Ó. Eu continuo. Ó. Aí eu continuo. Ó. Um lamentável quadro presente, separado, né? Em todos os discursos, políticos. É ou não é, pessoal? Eles falam que vão resolver tudo isso e nunca resolvem. Alguns, ponto, né? Alguns com propostas mirabolantes. Nós vamos mudar tudo, vamos criar a solução X, Y para a salvação da pátria. Vírgula. Outros, vírgula, tímidos. Então, o que a gente está falando? Dentro desse conceito, estamos indo para o argumento B, terceiro parágrafo. Consideração a respeito de outro dado da realidade, coloca-se sob suspeita a sinceridade de quem propõe soluções, os políticos que estão sempre propondo soluções. Então, ó, um lamentável quadro presente em todos os discursos políticos, alguns com propostas mirabolantes para a salvação da pátria e outros tímidos. Certo? Então a gente parou aí. E outros tímidos. Mas, sobre todos, pairam dúvidas quanto ao pragmatismo, ou seja, a prática, né? Pragmatismo. Vamos descer agora. Pragmatismo. Depois você copia, separa o vídeo e volta. Pragmatismo das soluções ou quanto à sinceridade dos proponentes. Ou seja, a gente duvida que eles estão falando a verdade. Esse seria o argumento C. Tá? Então, não precisa colocar na redação. Então, fizemos o A, que é a introdução da nossa dissertação, que é a nossa redação, com um resumo geral. Um resumo. Depois, usamos o argumento. Argumento B. Terminamos o B aqui, falando dos dados da realidade. Violência urbana, analfabetismo, exploração de crianças, miséria, falência da saúde pública e do ensino compõem um triste quadro. Então, ó, na C, estou duvidando desses caras que propõem as mudanças tão rápidas. Então, um lamentável quadro presente em todos os discursos políticos, alguns com propostas mirabolantes, vírgula, para a salvação da pátria, vírgula, outros tímidos, mas sobre todos pairam dúvidas quanto ao pragmatismo, ou seja, na prática, as suas soluções ou quanto à sinceridade dos proponentes. Lembra que a vírgula é para a pessoa parar e pensar.
Então, a redação está quase pronta, gente. Que beleza. Agora, a gente está indo para o argumento D. Terceiro argumento. Uso do raciocínio lógico de oposição. Então, vamos lá. Enquanto... agora estou continuando. Os proponentes. Enquanto as soluções não saem do papel... Olha lá, agora eu estou metendo o pau na fineza, ou usando a lógica, ou da fala mansa dos políticos, vírgula, o monstro, olha só a analogia que eu estou fazendo, ou seja, estou chamando isso de monstro, o monstro da desigualdade, desigualdade. Vamos apagar tudo aqui. O monstro da desigualdade vai se agigantando, vai crescendo, vai se agigantando. Ponto. Dois pontos eu posso usar agora para criar agora o meu argumento final. Então, o Brasil tem um parque industrial que vem se modernizando, muito discretamente, né, perto dos outros países, se modernizando, mas aqui ele estava fazendo uma relação, possui mais de 20 milhões de analfabetos funcionais, que são as pessoas que leem e não entendem o que estão lendo. Está entre as 10 primeiras. Agora fazendo uma relação econômica. Está entre as 10 primeiras economias mundiais. Estamos em sétimo, sexto. Mas 45 milhões de brasileiros vivem em estado de miséria. Em estado de miséria absoluta. Então aí estou argumentando com a contradição maior do Brasil. Enquanto as soluções não saem do papel, ou da fala mansa dos políticos, o monstro da desigualdade vai se agigantando. O Brasil tem um parque industrial que tem se modernizado, não muito, mas tem. Possui mais de 20 milhões de analfabetos funcionais. Está entre os 10 primeiras economias do mundo. A gente sabe que é a sexta. Mas 45 milhões de pessoas vivem em estado de miséria absoluta. Então aqui eu criei então um argumento que faltava, o D. 4 argumentos está ótimo. Usei 3, né? 3 argumentos, estava muito bom. E agora o quarto parágrafo que é a conclusão. Uma possível solução é apresentada, F. Apoiando-se no raciocínio lógico de oposição, o texto conclui que a desigualdade não se casa com modernidade. Então vamos lá. Então, o país viável, entre aspas, para evidenciar que
almeja, que quer, né? Que almeja, que quer, que almeja um futuro brilhante, deve, com urgência, urgentíssima, ou seja, passou da hora, estancar o processo de desníveis gritantes e criar soluções eficazes para combater a crise generalizada, que é essa crise social que ainda afeta o Brasil. O governo fala que não, mas ainda nós não resolvemos os problemas do Brasil. Esse seria o E, que é então, letra E, que é então uma possível solução apresentada. O país viável que almeja o futuro deve, com urgência urgentíssima, estancar o processo de desníveis gritantes e criar soluções eficazes para combater a crise generalizada. Investindo em educação de forma maciça, pois uma nação doente, miserável e semi-analfabeta, olha só, não compete a tão sonhada modernidade. Aí eu termino a F e termino a dissertação. De uma forma simples, técnica, eu consegui terminar essa redação de forma a fazer ela com uma técnica. E é isso que eu estou tentando passar para vocês, tá? Então veja, aqui a gente fez uma redação usando para isso os argumentos que eu comentei. Argumento A, B, C, D, E e F, começando por A, que é a introdução. Então a gente consegue fazer uma redação de forma técnica. Então copiem essa redação e vamos tentar então fazer isso várias vezes, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa oficina de redação que a gente fez hoje. Então eu construí uma redação junto com vocês. Voltem os vídeos para vocês poderem copiar com calma, tá bom? Eu vou passar de novo, vou dar uma passada na redação para daí você poder copiar, tá bom? Aí é só ir parando. Então aqui, ó, aqui você aumenta se precisar. Então, ó, a gente vai passando aqui devagarinho. O campeão da desigualdade. Eu vou aumentar para daí vocês poderem copiar. Campeão da desigualdade. Então aqui o A, né? Até o A. Eu paro o vídeo aí. Depois eu passo de novo até aqui. Você copia de novo aqui o item B e o item C. O item C termina aqui. Aí mais uma parte que vai até o D. Aí você para o vídeo. E depois até aqui, parando o vídeo aqui no final, feita a nossa dissertação. Foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. Isso todo mundo vai utilizar na vida, em relatórios, em empresa, não só no vestibular.
Então, ler para você ter um vocabulário é extremamente importante. Isso o professor não pode te dar de mão beijada só. Eu posso te passando, mas quem vai adquirir isso é você, minha querida e meu querido, ok? Vocês, meus alunos, estão me vendo agora. Tem que ler bastante para ter vocabulário. Bom, e com técnica, então A, B, C, D, E, F, G, F, tá bom? Você termina a redação na boa. Beleza? Acho que essa dica foi legal. Grande abraço para vocês, estudem bastante. Depois vou dar mais dicas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.